Por que investir em ações? Talvez você ainda não saiba todos os motivos pelos quais as ações são excelentes ativos para nós termos na carteira. Então, esse é o tema do nosso bate-papo de hoje. Meu nome é Danilo Gato e aqui no Finanças em Desenho eu ensino a investir por conta própria sem depender de terceiros. Se vocês estiverem vendo esse vídeo no YouTube, por favor, se inscrevam no canal e me sigam no Instagram, porque é lá que eu gravo esses vídeos todo santo dia. Por que nós deveríamos investir em ações? Talvez muitos de vocês já invistam, mas talvez tenham começado a investir de forma automática, né? Porque parece ser um passo natural, assim, investir em ações. Mas eu acho legal vocês saberem por que esses ativos são tão importantes para uma carteira, principalmente uma carteira de longo prazo, né? Quais são os benefícios reais que ele pode nos trazer. Então, ações, eu imagino que muitos de vocês já saibam o que é, né? São a menor parte negociável de uma empresa. Quando a gente compra uma ação, a gente está basicamente nós estamos nos tornando sócios daquela empresa naquele pequeno percentual que aquela ação representa. Então, se a ação representa lá 0,0001% da empresa e a gente compra ela, nós viramos sócios, somos donos daquele 0,0001 da empresa. Tá certo? A ação não tem vencimento, você fica com ela o tempo que você quiser. É um patrimônio, é um bem seu, você vende se quiser e quando quiser. Tá? E quais são os benefícios de você investir em ações? Eu consigo enxergar 4 principais, que vale a pena vocês realmente olharem com mais carinho, caso vocês não invistam em ações ainda, ou se a posição, né, a parcela dos seus investimentos em ações ainda seja muito pequena. O primeiro deles é a renda passiva. Tá? Então, muita gente sabe, ações são ativos que pagam proventos. Proventos são benefícios, né, que as empresas pagam a seus investidores, a seus acionistas. O mais famoso deles são os dividendos. Então, o primeiro grande benefício das ações são a renda passiva. Então, ela é um ativo gerador de renda, renda direta mesmo, que é depositada na sua conta ali da corretora. E é uma renda isenta de imposto de renda, então acaba sendo algo bem interessante. Ativos de renda fixa, por exemplo, títulos de renda fixa, normalmente não te pagam rentabilidade, tá? Em termos de renda direta, de fluxo de caixa na sua conta. Você normalmente investe na renda fixa, ela vai ter um vencimento, e lá naquele vencimento você recebe aquele dinheiro de volta e aí vai ter lá o rendimento incluso. Mas aí você vai ter que reinvestir aquilo lá para poder ter mais rendimento no futuro. Então, quando você está pensando em viver de renda, não é algo muito prático. Enquanto que as ações não, elas vão estar ali com certa frequência, né? Cada ação tem a sua, te pagando literalmente uma espécie de salário, ali um retorno. Algumas são trimestrais, algumas são semestrais, outras anuais, pouquíssimas são mensais, mas cada uma tem ali a sua frequência e elas vão ficar te pagando aquela renda. Tá? Então, o primeiro grande motivo para investir em ações é a renda mensal. A renda mensal não, né? A renda passiva que ela vai dar para você. O segundo grande motivo, que é um dos principais, né, é justamente o alto potencial de valorização que as ações, enquanto ativos, têm no longo prazo. Tá? Então, quanto maior é o prazo, mais elas tendem a se valorizar e se distanciar de outros ativos. Muita gente talvez não tenha lido um livro sensacional do Jeremy Siegel, Investindo em Ações no Longo Prazo. Ele apresenta lá um gráfico muito interessante, que ele mostra ali de 1802, tá? Então há mais de 200 anos atrás, o que teria acontecido com $1, né, investido até 2002 em diferentes ativos. Então, mostra como seria o dólar guardado debaixo do colchão, ele mostra o dólar investido em ouro, o dólar investido em bills, que são os títulos de renda fixa americanos de curto prazo, os dólares investidos em bonds, que são os títulos de longo prazo, e o mesmo dólar investido em ações. Então, começando de baixo para cima, o dólar investido em dólar virou aproximadamente 5 centavos de dólar, então ele perdeu o efeito para a inflação. Ele passa a maior parte do gráfico, né? Quando vocês forem ver esse vídeo no YouTube, eu vou botar o gráfico do lado, ele passa a maior parte do gráfico andando de lado juntamente com o ouro, né? Porque o dólar era lastreado em ouro, só que quando chega ali, mais ou menos 1971, eu acho, o presidente Nixon cancelou a conversibilidade do dólar em ouro, ele deslastreou. O que aconteceu basicamente foi que o dólar começou a virar uma moeda sem lastro e foi perdendo valor para a inflação. E o ouro continuou andando de lado, o que fez com que o ouro em 200 anos de $1 virasse $4. Então foi ali uma valorização quase inexpressiva, né? Só mostrou que ele é muito bom em manter basicamente o valor dele, tá? Porque 200 anos de $1 virar 4 realmente não é algo muito expressivo. O dólar investido em bills, que são os títulos de renda fixa americanos de curto prazo, eles basicamente viraram aproximadamente $280.
tá? Então, foi um negócio interessante, assim, nada expressivo, de forma, nossa, como rendeu, mas foi interessante. Agora, o $1 investido em bonds, que são os títulos de renda fixa de longo prazo, como se fosse mais ou menos ali o nosso Tesouro IPCA, ele virou aproximadamente $1.700. Então, em 200 anos, $1 teria multiplicado ali em mais de 1.700 vezes, tá? Então, é uma multiplicação bem interessante ali para 200 anos. Agora vem o dólar investido em ações. $1 virou aproximadamente $780 mil. Quando vocês verem isso no gráfico, esse gráfico foi representado numa escala logarítmica, que é como eles fazem para poder encaixar todas as informações no mesmo gráfico, né? Meio que uma espécie de proporção. Só que se fosse representado em escalas reais, você provavelmente o de ações ia sair do gráfico, tá certo? Então, porque foi muito maior. O segundo lugar foi $1.700, as ações foram $700 mil. Ou seja, ações possuem um potencial de valorização futura muito grande. E se a gente for olhar pela lógica, qual é a atividade que sempre trouxe riqueza para a espécie humana, né, para a civilização, desde que o mundo é mundo? Uma das principais é o comércio, né, os negócios. Então era basicamente isso. Ações são isso. Quando você investe em ações, você está investindo no mercado de negócios, de empresas. Tá? E são as empresas que trazem valor para a sociedade como um todo. Então é muito lógico você esperar que ela vai ter um rendimento muito maior. Eu até digo mais, né? Normalmente por trás de toda a renda fixa tem uma renda variável, né? São as empresas que pagam os títulos de renda fixa. Pô, quem é que paga para você um CDB? É um banco. Eu posso comprar ação desse banco. Por que o banco está emitindo CDB? Porque ele acredita que ele vai ganhar mais dinheiro do que o que ele vai ter que te pagar de juros. Quem é que paga ali o Tesouro Direto, o Tesouro Nacional? É basicamente as empresas, né? Como um todo, todos os serviços e negócios do Brasil que são tributados ali os impostos e dão para o governo, aí paga lá os juros, entendeu? Então, tem sempre um negócio real por trás dos investimentos, tá? E as ações, basicamente, é como você faz para investir diretamente nesses negócios. Então, é lógico de se esperar que elas vão ter um potencial de crescimento muito grande, tá certo? Então, esse é um outro motivo, né? Se você pensa em investir para prazos muito longos, ter ações pode te fazer ter um resultado muito bom. Aí, além disso, que chega até a ser uma espécie de complementação, né? Embora um ativo possa ter uma perspectiva de retorno futuro, tem uma outra característica muito interessante, que é a convexidade, ou o que a gente chama também de exposição assimétrica. O que é isso? São ativos onde a perda é limitada, mas os ganhos são ilimitados. Por exemplo, se eu invisto R$10 mil numa ação, o que pode acontecer de negativo no máximo? Eu perder aqueles R$10 mil. A empresa começar a desvalorizar, investir numa empresa só, ela começou a desvalorizar, a perder dinheiro, eu esqueci que eu tinha ação, não vendi e tal, acabou, a empresa faliu, quebrou e foi liquidada e eu fico com zero de dinheiro, né? Não consigo mais vender aquela ação, ela vira pó, vira nada. Tá? Então eu perdi R$10 mil, esse foi o máximo que aconteceria. Agora, qual o máximo de ganho que eu posso ter? Não existe máximo. Tá? Então, embora o meu nível de perda seja 10 mil, o meu nível de ganho é infinito. Tá? Então, basicamente, pegar um exemplo, né, que todo mundo usa, mas é porque é legal para mostrar esse ponto, que é o do Magazine Luiza. Se a gente tivesse colocado R$10 mil no Magazine Luiza ali por volta de 2015, hoje teria mais de R$2 milhões aí. Tá? 10 mil viraram mais de 2 milhões. Então, quando você investe em ações, qualquer ação que você compra, de certa forma você está se expondo a esse risco positivo de ter um crescimento ilimitado ali no teu portfólio. Então é basicamente isso. Você, por exemplo, monta uma carteira de ações, uma carteira com 10 ações, você coloca 10 mil em cada uma. Quando você for ver daqui a 30 anos, o que pode ter acontecido? Talvez uma ou duas possam ter falido, aí você vendeu elas no meio do caminho, teve ali um prejuízo. Provavelmente, sei lá, umas 4 ou 5 andaram meio de lado, ali tiveram um leve crescimento, meio modesto e tal, ok? E aí talvez ali umas 3 empresas tiveram um crescimento, 2 tiveram um crescimento bem acima da média, né? Elevaram sua carteira para outro patamar, e talvez uma delas pode ter tido um crescimento absurdo e alavancou a rentabilidade da sua carteira como um todo. Uma ação pode ter feito toda a diferença ali na sua carteira, tá certo? Então, esse é um dos outros motivos, tá? Ele não é apenas um ativo que tem um potencial médio de valorização futura acima. Ele também tem um potencial individual que pode fazer a diferença. Se você tem uma carteira de ações e você acerta determinadas ações, que aí vai ser aquela questão, né? Ninguém sabe adivinhar o futuro, mas você ter uma carteira diversificada, você está exposto a isso,
você pode trazer um resultado muito interessante para sua carteira a longo prazo, tá? Porque, como eu disse, como é convexo, uma ação que valorize um absurdo pode levantar a rentabilidade da sua carteira inteira, tá? Então, esse é o tipo de ativo que a gente quer ter na nossa carteira, ativos convexos, que são esses que existe uma assimetria, né, entre o nível de perda, que é limitado, mas o nível de ganho não é. O nível de ganho é ilimitado, você pode levantar muito a sua carteira. E por último, o quarto motivo pelo qual eu acho importante a gente investir em ações é a proteção contra a inflação. Tá, pessoal? Vocês podem não parar para pensar nisso, mas as ações elas vão ter uma espécie de proteção natural contra a inflação, porque por vários motivos, né? O primeiro é que normalmente as empresas têm patrimônio e patrimônios ativos reais, né? De certa forma são imunes à inflação, quando você tem, por exemplo, imóveis e tudo mais, porque como o valor intrínseco deles é fixo, né? Fixo entre aspas, né? Ele pode mudar, mas normalmente ele tem um valor intrínseco porque ele tem uso, tá? Você tem um imóvel, você vai morar no imóvel, você vai alugar aquele imóvel, você vai trabalhar nele, então empresas vão ter, né, imóveis, veículos, esse tipo de coisa. O governo pode injetar dinheiro na economia, aumentar a inflação quanto eles quiserem. O que vai acontecer é basicamente que esses ativos vão ficar mais caros, tá? Então o patrimônio da empresa tende a valorizar com a inflação e, além disso, os próprios produtos devem ser reajustados com a inflação. Empresas são negócios, elas precisam ter lucro. Se o preço da matéria-prima começa a aumentar, ela vai basicamente repassar esse acréscimo de preço no valor da mercadoria e do serviço dela, entendeu? E vai passar para o consumidor final, que somos nós. Então a tendência é que o lucro da empresa, pelo menos a receita dela, vá acompanhar a inflação e o próprio patrimônio da empresa também venha acompanhar a inflação a longo prazo, tá? Então você tem também uma certa proteção à inflação quando você está com parte do seu patrimônio exposto a ações, tá certo? Então esses são os quatro principais, recapitulando, tá? Primeiro motivo pelo qual nós deveríamos investir em ações. Renda passiva. Ações pagam dividendos, entre outros tipos de remuneração, que são bem interessantes, cai direto na conta, os dividendos são isentos de imposto de renda, isso é muito legal. Segundo motivo pelo qual nós deveríamos investir em ações é o alto potencial de valorização futura, como mostra lá o gráfico do Jeremy Siegel, onde um dólar investido em ação em 200 anos virou mais de 1.700 dólares, potencial altíssimo. Terceiro motivo é a exposição assimétrica ou convexa, ou seja, são ativos que têm um limite de perda, mas não há limites de ganho. Tá? Então, às vezes, uma ação que você acertou ali pode ter feito uma diferença absurda para o seu patrimônio como um todo. E, por último, a proteção indireta contra a inflação, já que o patrimônio das empresas tende a ser corrigido com a inflação e as receitas e lucros também, já que eles tendem a repassar os impactos da inflação ali das matérias-primas para o consumidor final, que se for uma boa empresa, um produto interessante, o consumidor vai pagar e nós como acionistas vamos ganhar ali esse acréscimo da inflação também, tá certo? Então, pessoal, se você tem ações, veja o percentual que você tem, talvez valha a pena você ter percentuais talvez um pouquinho maiores da sua carteira quando você pensa em carteira de longo prazo, tá? Ações são ativos para longo prazo, para curto prazo elas são muito inconstantes, então normalmente a gente não usa elas para vou guardar dinheiro por um ano, esquece ações. Tenho que trocar de carro daqui a 3 anos, esquece ações também. Ações a gente começa a pensar em usar acima lá de 5, 7 anos aí de objetivo, aí você começa a pensar, porque embora ela tenha um potencial alto de valorização futura, ela tem volatilidade, e a volatilidade em curtos prazos é muito imprevisível. Pode acontecer de uma ação passar 5 anos caindo, mesmo sendo de uma empresa boa, tá? Porque o mercado pode estar num momento ali específico e tal, de pessimismo, que é o que a gente chama lá de bear market, né? Tem o bull market, que é o mercado do touro, né? Que é o mercado de alta, de otimismo e tudo mais, e tem o bear market, né? Que é o mercado do urso, que é o mercado de baixa, que é quando o mercado acha que está ruim, todo mundo quer fugir das ações, acha, sei lá, que tem uma bolha, alguma coisa, uma crise por vir, e as pessoas saem do mercado. Então, nesse momento mesmo, boas ações de boas empresas podem passar anos caindo. Só que esse movimento não tende a perdurar por mais de 5, 10, 15 anos, tá? Como um todo no mercado. Então, é por isso que a gente normalmente joga ações quando a gente está falando de objetivos ali acima de 8, acima de 10 anos, tá certo? E você que não tem ações, estude ter, porque elas, principalmente para carteiras previdenciárias, né, aposentadoria, eles são alguns dos tipos, as ações são um dos tipos de ativos que mais vai fazer diferença você ter na carteira, tá certo? Que pode trazer um dos maiores impactos positivos aí em relação ao resultado futuro que você vai ter na sua carteira de aposentadoria, é o fato de você estar exposto ao mercado através de ações. Isso é uma coisa que impacta muito, tá? Fundos imobiliários também, eu digo até a renda variável como um todo, mas ações são um dos que mais fazem diferença, tá certo? Galera, muito obrigado de novo e amanhã a gente retoma aí com algum outro assunto de finanças interessante. Valeu!